Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Lúcia, sou pastora aqui da IAQ Salete e o meu testemunho é relacionado à vida emocional, rejeição. Eu creio que pode tocar o seu coração. A minha história vem desde o ventre da minha mãe, já que sou fruto de uma gravidez indesejada, pelo fato de minha mãe e meu pai namorarem sem a concepção dos seus pais, os meus avós não aceitavam esse relacionamento, O meu avô, então, diante dessa situação, não aceitou que ela fosse mãe solteira e obrigou que os dois casassem. Após um ano e alguns meses do meu nascimento, eles me deixaram, e foram seguir as suas vidas na cidade. Me deixaram com os meus avós, porque era necessário naquele momento eles seguirem as suas vidas, procurar um emprego, e constituírem ali a sua família, já que no local que nós morávamos não haveria essa possibilidade. Mas os meus pais não imaginavam o impacto emocional que isso causaria em mim, O sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, a insegurança, a baixa autoestima, o sentimento de não ser amada e aceita. E tudo isso só veio à tona de uma forma bastante agressiva na minha juventude, quando eu precisei sair da casa dos meus avós para ir para a cidade e continuar os meus estudos, já que no interior, onde a gente morava, não teria condições. E eu pretendia continuar estudando. Então eu fui morar com os meus pais na cidade para continuar os meus estudos. Mas chegando lá me deparei com uma família totalmente desestruturada. O meu pai viciado no álcool, muito agressivo, minha mãe doente, com problemas sérios emocionais, físicos, tendo que depender de remédios devido àquele convívio com uma pessoa tão violenta. Os meus irmãos eram reféns de toda aquela violência e a minha mãe também muito debilitada. E aí só me restava protegê-la, me colocar diante daquelas situações e proteger ela, proteger os meus irmãos. Mas eu, já sendo uma menina, uma moça, adolescente, com as suas emoções já não bem, muito bem resolvida, porque já me sentia totalmente rejeitada, realmente comecei a sentir muita insegurança, muito medo, comecei a me sentir muito perdida, mal amada, e aí começou um momento de conflitos emocionais muito grandes, sentimentos assim realmente de morte, realmente de revolta. Eu queria me livrar daquela pessoa que para mim, era um pai, mas de repente se tornou um predador, se tornou uma pessoa agressiva e ainda por cima eu percebia em seus atos, em suas atitudes, ele tentando me assediar. Então aquilo para mim me tirou todo o chão, me desequilibrou ainda mais. E aí então que eu resolvi pedir ajuda para minha avó, para o meu avô, pedindo como uma ajuda, um grito de socorro, porque nós não sabíamos mais o que fazer diante daquele fato. Minha mãe já estava sendo ameaçada pelo meu pai de morte. Ele já tinha trazido uma arma para dentro de casa e eu percebi assim que nós estávamos correndo risco de vida ali. Foi então onde a minha avó, com muita sabedoria, veio e nos apresentou uma solução, um caminho que jamais iríamos imaginar. Ela apresentou o caminho que nos trouxe a salvação, que é Cristo Jesus. Ela nos levou até uma igreja quadrangular na cidade onde morávamos. E eu lembro que ela disse: vocês virão comigo, porque essa situação somente o Senhor pode mudar, somente Deus pode libertá-los e somente o Senhor pode livrá-los de toda essa situação tão conturbada que vocês estão vivendo. E a minha avó sempre foi uma mulher de muita oração,
né? Ela sempre esteve apresentando as nossas vidas ao Senhor. E aí, quando ela foi embora, naquele domingo, eu lembro, ela foi domingo de manhã. Antes de ela ir embora, ela disse para mim: você vai começar agora a procurar Deus. Comece ouvindo canções que toquem o teu coração, que ministre paz no seu coração. Pegue essa rádio. Eu lembro que em cima da mesa da cozinha tinha uma rádio, um radinho, né? E ela disse assim: procure canções, músicas ali que tragam paz para o teu coração e comece a buscar o Senhor e ajude a sua mãe e os seus irmãos, né? Eu e mais os meus 3 irmãos, né? Estávamos ali diante de uma situação que somente Deus para nos resgatar, ajudando também a nossa mãe naquela situação tão delicada. Eu estava sobre a mesa, procurando ali, sintonizando naquela aquela rádio, e de repente, do nada assim, algo me chamou a atenção, porque eu parei em uma canção que a letra dela falou muito comigo. A letra dela tocou o meu coração. Talvez você já conheça ela, eu quero até compartilhar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E aquela canção invadiu o meu coração com uma alegria imensa. E foi aí que eu decidi, aquela canção, eu creio que foi a presença de Deus que invadiu aquele lugar, invadiu o meu coração. Começou de encontro com o coração ferido, com uma mensagem transformadora, uma mensagem que veio para anular e para apagar toda aquela memória que eu tinha, né? Aquela memória de que eu não era amada, de que eu não era aceita, de que eu fui rejeitada, de que os meus pais não celebravam a minha vida, de que eu não era bem-vinda ali. Então, a partir daquele momento, o amor de Deus me alcançou. A partir daquele momento, eu, juntamente com a minha mãe e os meus irmãos, começamos a buscar o Senhor. Todos os domingos nós íamos, todas as reuniões que nós podíamos, nós estávamos lá. E o Senhor começou uma boa obra em minha vida, nas minhas emoções. Eu fui transformada. E tudo aquilo que era resquício, que era continuidade da rejeição, hoje eu entendo que os meus avós foram usados por Deus. Hoje eu entendo que a graça e o favor de Deus foi manifestado através da vida deles, porque eles cuidaram de mim, eles ofereceram para mim o seu melhor. E eu sou grato a Deus pela vida da avó Júlia, do vô Agostinho, que hoje não está entre nós. Mas eu agradeço a Deus porque eles cuidaram de mim. Hoje eu entendo a postura, porque que a minha mãe teve que sair daquele lugar e trabalhar. Eu entendo. O meu caminho de cura emocional iniciou quando eu decidi, em primeiro lugar, perdoar o meu pai. Sim, eu precisei perdoar o meu pai, porque ele foi uma pessoa que mais eu criei expectativa de ser um bom pai. E quando de fato ele precisava me amar, ele me rejeitou, ele tentou me abusar, ele não foi a pessoa que eu esperava que ele fosse. Ele não me amou como deveria me amar. Mas então, eu conhecendo a Cristo, eu entendi que eu precisava perdoá-lo, porque ninguém dá aquilo que não tem, ninguém se torna aquilo que deveria ser, sem receber afeto, sem receber carinho. Perdoei a minha mãe também pelas suas decisões, pelas vezes que ela me deixou de lado. Tudo isso eu entendi. Foi um caminho árduo, foi um caminho difícil. Mas eu quero deixar aqui bem claro que deste momento, desta hora em diante, o Senhor começou uma boa obra em mim.
e as minhas emoções têm sido transformadas. E eu quero, através deste testemunho, lhe motivar a você a aceitar o amor de Cristo, o amor de Deus, que é incondicional, que não te exige nada em troca. Ele te aceita como você é, e você precisa celebrar a tua identidade. E eu quero que, através deste testemunho, eu quero lhes incentivar a vocês liberarem perdão para aqueles que deveriam amá-los, cuidar de vocês e talvez não cuidaram. Quero que vocês também liberem do coração de vocês toda a raiva, todo o ressentimento. Isso não vale a pena. Eu acredito que o Senhor tem, durante toda a minha caminhada, toda a minha vida, o Senhor tem me reconstruído a cada dia. Hoje eu entendo o propósito, o plano de Deus para mim, aquilo que o Senhor já destinou, aquilo que o Senhor já escreveu com relação à minha história. O meu ministério começa dentro de casa, com a minha família, cuidando do meu marido, do meu filho. E eu sou totalmente grata ao Senhor pela boa obra que Ele fez. A minha família, os meus irmãos estão todos na presença de Deus. Todos conhecem esta palavra. O amor de Deus resgatou eles. O meu pai já está na glória. Com a graça de Deus, ele se arrependeu e ele aceitou a Cristo também. A minha mãe é uma mulher de Deus querida, que está sempre nos dando cobertura. E eu quero encerrar o meu testemunho relatando para vocês as palavras que ela nos relatou, nos disse há algum tempo atrás, e que foi libertador. Ela disse para nós filhos que estávamos ali reunidos: meus filhos, eu quero que vocês falem da história de vocês, não como um testemunho, não como um exemplo de sofrimento, mas que vocês, quando citarem da nossa história, revele o quanto Deus é bom, o quanto o Senhor é poderoso para mudar a história. Ele mudou a nossa história, Ele nos resgatou, Ele nos curou, Ele removeu as feridas, Ele nos fez novas criaturas. E o nosso passado não nos define. Aquilo que nós vivemos não é tudo, porque o Senhor começou uma boa obra, o Senhor reconstruiu, reescreveu a nossa história. Então é isso que eu quero deixar aqui relatado. O Senhor é maravilhoso, mudou a minha história, curou a minha vida emocional, e eu prossigo ainda neste tempo buscando ao Senhor afirmar a minha identidade em Cristo. E eu quero te motivar: ame-se, se aceite, permita que o Senhor ministre em teu coração aquilo que Ele já sonhou e escreveu, decretou a teu respeito. E isso é tudo. Seja leve com você mesmo, né? Não seja tão exigente, seja feliz, celebre as coisas, por mais simples que sejam. Há algo que você precisa celebrar: a tua vida e a presença de Deus diariamente em teu coração, ao teu redor, no teu dia a dia. Amém.